Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos só aguardar o professor Takashi acessar. Alô, Boa noite, professor. boa noite, Tudo bem? tudo? Vamos lá. Está um pouquinho baixo o seu áudio aí. Tô tentando aumentar aqui as condições. Alô, tudo bem agora? Melhorou? Agora melhorou um pouco. Bom, professor, hoje nós estamos na 30ª live do ano 2023, né? Sim. E o tema é estágios, pesquisa e extensão comunitária. Vamos Então a lá. palavra está com o senhor. Isso. Bom, boa noite a todos. Vamos lá, mais um trabalho. Isso aqui é a continuação da abordagem que nós estamos fazendo sobre a questão da academia, pesquisa, extensão. Então é um conjunto de situações e nós estamos agora abordando especialmente a questão de a parte de estágios. São situações que muitas vezes não têm o cuidado ou o fator principal que mereceria no processo, que seria estágio, pesquisa e extensão comunitária. Esses itens são obrigatórios dentro da MEC para avaliação das academias no processo. Apesar de ser obrigatório, o que se mais se utiliza, o que se mais se fala no meio acadêmico, mas estágio, que é obrigatório poder ter a conclusão do curso, nada mais que isso. Então, outras atividades como pesquisa, extensão comunitária, é tratado de uma forma muito sutil no processo. Isso é, sem nenhum tipo de preocupação nesse mecanismo. Então, a pesquisa se concentra muito mais em pesquisas acadêmicas, que a gente brinca de pesquisa de gaveta, e não de aplicação no processo. E muitos pessoal da área acadêmica, infelizmente, os coordenadores de cursos, mesmo os coordenadores de pesquisa, eles não têm tido cuidado de tratar o assunto de uma forma mais efetiva para que pudesse trazer resultado para a universidade. Esse assunto passa a ser um estorvo para os professores e seus coordenadores de cursos, como uma exigência que muitas vezes não é contemplada pelo salário deles ou suas atividades, mecanismo. E muitas das universidades públicas aproveitaram isso para poder fazer um complemento salarial. E as universidades particulares não se interessaram por isso. Então, com isso, tem uma série de dificuldades em relação a como trabalhar com as organizações, como trabalhar com esse assunto no processo. Então, vamos fazer passo a passo, né? Em primeiro lugar, estágio.
Sim, estágio necessário. Muitas vezes, nesse estágio no processo, é comum acontecer como se fosse o uso de mão de obra mais barata. Acham que é só isso um processo. E, no entanto, não tem um retorno dos estagiários em relação a onde ele está fazendo o estágio, para que pudesse fazer a avaliação dos alunos, ao mesmo tempo poder saber como é que estaria sendo o aproveitamento deles em termos de academia, ou, no caso mais interessante no processo, seria se a própria material que está aprendendo na escola está sendo o suficiente com a realidade local. Então, por isso que existe a avaliação dos estágios, que não é realizado como deveria ser realizado. Então, é uma situação esquisita, onde faz de conta que faz uma situação e todo mundo está fazendo de conta que está dando estágio, está dando pesquisa, um monte de coisa, e não passa de uma enganação muito grande no processo. É esse processo que nós vivemos dentro da academia, uma situação extremamente crítica, onde temos hoje uma dificuldade enorme de avaliar o nível de aprendizado das universidades no processo. Então, uma das atividades mais conflitantes é exatamente começando pelos estágios, porque não tem uma avaliação do estágio adequado, não é feita uma classificação, não se discute sobre o nível de qualidade do estágio e nem sempre se o que aprendeu na aplicação acadêmica tem alguma coisa a ver com a realidade do mercado. Então, estágio passou a ser apenas um mero formalidade de papel, mais nada, né? Não tem nenhum mais nenhum tipo de desdobramento a mais no processo. E isso faz com que a qualidade dos alunos, ao sair da academia, já trata o assunto meio que pejorativo, como uma coisa obrigatória que tem que cumprir e acabou, e não que fosse realmente um centro para aprendizado do aluno e que tivesse melhores situações em termos de ensino no processo. Então, infelizmente, tem essa visão distorcida e essa distorção do processo causa uma série de atrasos e a falta e o distanciamento que causa entre a academia e o mercado de trabalho no processo. Então, é um ponto extremamente complicado, onde muitos desses alunos também, sem motivo, acabam fazendo com que essa matéria ou essa maneira de tratar o assunto, o estágio, passa a ser assim, será que não tem algum amigo que me dê um papel que eu fiz estágio? E fica criando um mercado negro de papel de estágio e perde totalmente a função desse mecanismo. Então, é um ponto extremamente complicado, onde a falta de responsabilidade, tanto dos alunos como aqui dos professores ou os coordenadores dos seus respectivos cursos, também não tem esse cuidado nesse processo e trata o assunto como um assunto meramente uma obrigação pejorativa no processo. Com isso, como que você quer melhorar a situação de ensino ou avaliar realmente esse processo? Praticamente impossível de fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto do grande enfoque errado de que ser feito a pesquisa, a estágio no processo. Aí, quando nós falamos em pesquisa, aí vai um outro fator ainda pior. Por quê? Para poder valer a pesquisa, tem que ter um pesquisador, tem que ter um pesquisador registrado no CAPES, tem uma exigência sobre isso. E aí, muitas vezes, o assunto que você quer fazer abordagem não tem pesquisador preparado e, muitas vezes, esses poucos pesquisadores que existem hoje estão lotados nas academias públicas no processo e não nos privados. E mesmo aquilo que participa no privado, no processo, ele está muito mais concentrado na questão da produtividade em relação à massificação do ensino e não na qualidade desse processo de pesquisar. Então, são raras as pesquisas realizadas. Apesar de ter o fundo de participação e fundo de financiamento de pesquisa e fundo de amparo nos municípios, nos estados brasileiros, as faculdades privadas raramente buscam isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se a faculdade for uma empresa limitada, desse valor que ela entrar como receita dentro da empresa, ela teria que pagar tributo sobre isso. Então, não querem isso. Se por acaso for
uma faculdade, uma universidade institucional terceiro setor, a lei obriga que a receita que eu tiver, eu tenho que dar 20% correspondente a esse valor em bolsa de estudo. Então, não tem nenhum tipo de vantagem no processo. Mas isso era simples de resolver. Bastava que a faculdade e a universidade montassem um centro de pesquisa com CNPJ independente, mantido pela própria universidade no processo, e aí ela poderia estar recebendo recursos ou prestando serviços, desenvolvendo atividade de valer, e com isso não teria nenhum tipo de tributação sobre essa operação ou obrigação de bolsa sobre isso. Então, nem isso eles entenderam esse mecanismo. Então, o assunto pesquisa se torna um negócio meio palavrão no pessoal. São raras as faculdades, universidades que concentraram, entenderam esse mecanismo para que transformasse isso numa ferramenta importante. Então, com isso, as faculdades, principalmente privadas, não têm esse tipo de ação. Com o curso à distância agora, então acabou de avacalhar que nós brincamos. Então, tanto o estágio como no caso das universidades no processo, acabaram com o curso à distância, polarizando e criou uma imensidão, multidão de alunos que simplesmente não tem nem pesquisa, não tem nenhum tipo de estágio e não tem nenhum tipo de formação adequada nesse processo. Então, isso criou um hiato muito grande, tanto para o estágio como para a pesquisa nesse mecanismo. E a pesquisa não precisa ser uma pesquisa especialmente científica no processo. Você, dentro da sua realidade, dentro da sua cidade, dentro do seu círculo de econômico, social, daquela comunidade, pode ser desenvolvido pesquisas que seja mais simples possível, mas que tenham resultado no processo. A tal situação de pesquisa complicada no Brasil, basta ver o que aconteceu na própria pandemia. Na própria pandemia, os dados que estão colhidos no processo eram tão defasados, tão distorcidos, que a imprensa não pôde divulgar. Então, os veículos de imprensa se reuniram, fizeram um consórcio de pesquisa, de redatores de imprensa, e através disso foram contratar pessoas para poder vasculhar dentro dos municípios, nos hospitais, um monte de coisa, para levantar pesquisa para que pudesse alimentar o sistema. Então, toda aquela dados que foram divulgados no processo, na televisão, geralmente em toda a imprensa no processo, que eu teve que fazer esse tipo de ação. Por aí dá para ter uma ideia da falta que tem e, aliás, a falta de mobilização disso. Podemos ver o caso, por exemplo, das faculdades de enfermagem, medicina e outros tipos de cursos que poderiam estar trabalhando em conjunto num processo desse, e não se houve nenhuma mobilização desse mecanismo. Então a imprensa teve que contratar isso separadamente. Então nós não estamos sabendo trabalhar com esse item pesquisa. E a pesquisa não é necessário que seja um estondo de pesquisa, uma coisa inovadora, científica de primeira ponta. Não, não, não. Coisa simples, vai. Né? Simples pesquisa de comportamento, que seja técnico, que seja administrativo, que seja financeiro. Existem dados a serem levantados para fazer o trabalho no processo. Então, as pesquisas seriam no sentido de contribuir onde a universidade está instalado, bem entendido, e a interação dela com a sua sociedade civil local poderia estar gerando assuntos de pesquisa no processo. Por isso que se faz com que as universidades tivessem ramificado esse tipo de trabalho. Também não está sendo feito isso também. Então, é uma judiação, é uma pena que aconteça essa situação no Brasil. Né? E aí, quando nós falamos de extensão comunitária, é um outro buraco negro. Porque, para ser um serviço de extensão comunitária, tem que ir à comunidade, tem que ir na localidade, poder ver se sua pesquisa que você levantou estava correto, a sua propositura estaria ajudando elas ou estaria só enchendo linguiça? Ou estaria simplesmente coletando alguma informação, bisbilhotando a vida dos moradores de um bairro, um setor, alguma coisa parecida.
Então, há uma necessidade de fazer com que essa parte da extensão comunitária também seja tratada de uma forma mais técnica no processo. Isso o que é que os alunos estão aprendendo hoje na academia, eles podem ser úteis na sua sociedade local. Então, não é no sentido de fazer campanha bonitinho, e dizer que a universidade está presente com a sociedade civil, com a comunidade de bairro ou nas igrejas no processo. Não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar a participação da sociedade, de que maneira que há uma interação das necessidades da sociedade civil em torno e os cursos que você está sendo dado naquela academia para que haja essa interação para buscar soluções no processo. E aquilo que não for possível ou que isso gere uma série de oportunidades de trabalho, os trabalhos de conclusão dos cursos TCC dos alunos poderia estar baseado nesse processo de tal maneira que, conhecendo a realidade local, tendo enfrentado essa vivência local no processo, com isso pode gerar uma série de outras atividades que vão poder fazer com que haja uma melhoria genérica do processo. Então, existe todo um mecanismo que não está sendo ligado às partes. Então, o trabalho de conclusão do aluno, por exemplo, do TCC, poderia estar sendo uma matéria de trabalho da própria extensão universidade comunitária que você vai fazer, de tal maneira que aquela tese que o aluno está defendendo, do ponto de vista do processo, ela sirva de base de coleta de dados e informações e, ao mesmo tempo, estaria ajudando na formação do aluno e trazendo para a academia, dentro da academia, a notícia de primeira ponta da necessidade para que possa, com isso, estruturar os novos cursos em função da necessidade local. Isso que seria o objetivo do processo. Mas só que essa leitura não está sendo feita no processo. A leitura simplesmente que o pessoal tem é de que tem uma exigência de fazer a pesquisa, a extensão e vão fazer qualquer coisa e acabou. Não no sentido de que esteja presente dentro daquela comunidade de uma maneira mais efetiva no processo. Então, quando foi criada a questão do TCC para os alunos, é exatamente isso, de tal maneira que o aluno possa estar pesquisando, estar fazendo sua conclusão de curso baseado na realidade do aprendizado dele com a questão local do processo. Isso que não está sendo respeitado. Então, há uma necessidade de fazer com que haja uma interação melhor nesse mecanismo. Então, quando nós avaliamos estágio, pesquisa, extensão comunitária, TCC do aluno, nós estamos avaliando o papel da academia dentro daquela sociedade, de maneira que ela seja tratada como um instrumento que seja revolucionário, que seja mobilizador da sociedade e que traga os conhecimentos acadêmicos e coloque isso no mercado na aplicação do processo. Isso é a função da academia no processo. Esse tipo de trabalho, infelizmente, não está sendo realizado. Os assuntos são julgados a Deus dará e não há esse tipo de informação, não há esse tipo de acompanhamento do processo. Tanto que o MEC recomenda que, dependendo do tipo das atividades dela, ela tem a questão da avaliação da faculdade. Mas avaliar o que se eles não apresentam nada? Avaliar o que tipo de ação se a academia não está produzindo o seu papel real do processo. Então a academia se tornou simplesmente um local de dar certificação para o aluno que esteja presente, aquilo que está só presente, não tem qualidade ou a sua versatilidade, a sua ideia do processo acabou sendo simplesmente desconsiderado esse mecanismo. Então, há uma necessidade de fazer com que haja um entendimento melhor do conceito acadêmico no processo, para que esse trabalho dos jovens que estão para formar, que estão na academia, ser dentro de alguma informação no processo, que seja cada vez mais avaliado e seja estimulado esse mecanismo, para que a gente possa estar melhorando o nível de qualidade de ensino. E nós estamos indo na contramão, na verdade. Cada vez mais se tornou um trabalho mais pobre, mais simples. Bom, criaram vários especialistas de TCC,
Tem pessoas que vendem o TCC dos alunos. Tem pessoas que, tal é a falta de responsabilidade, que até em tese de doutorado a pessoa copia e cola e acabou, e acaba com isso, né, tendo notas suficientes e acabou o processo. Então, quando você vai fazer uma avaliação desse mecanismo, há um engodo generalizado no processo, desde a formatação do conceito de formação de um aluno, até o conceito de comportamental do processo, e a parte pior, que é a parte econômica do processo. Então, lembra que nós falamos recentemente que no Sul, por exemplo, proliferou muitas universidades comunitárias? Exatamente isso, para não cair nesse modismo de cursos de formação do pessoal. Algumas pessoas, algumas regiões da comunidade resolveram fazer suas universidades de uma forma comunitária para fugir desse mecanismo. Por isso que a Lei de Diretrizes de Base de Ensino, a Lei 93, 94 de 96, ela me coloca tipo de faculdade que uma delas é comunitária. É exatamente isso. Agora, qualquer faculdade particular, mesmo particular, e que não haja o interesse do proprietário do processo de você injetar recurso ou dar atenção nesse processo, mesmo nessas situações mais complicadas, a comunidade dos alunos, professores, podem montar com próprios alunos e professores um centro para pesquisa, para poder fazer esse tipo de apoio e com isso fazer com que haja maior participação da própria academia. E isso levaria à questão da valorização da academia. Por isso que eu comentei com vocês, se vocês precisam de ajuda de administrador, advogado, contadores, você precisa desses apoios, se a faculdade sua no seu município tiver esses cursos no processo, você pode pedir oficialmente isso em termos de um ofício, uma carta, para pedir ajuda, e se eles não quiserem dar o processo, simplesmente é o que eu falei para vocês, denuncie. Denunciando no MEC, no processo, no mínimo vai apontar alguma desconfiança para o pessoal do MEC e vai querer vir e conhecer o pessoal. Então, se a sociedade não se mobilizar, não tiver essa postura no processo, não adianta esperar que alguém de uma universidade, uma faculdade de boa vontade se coloque a isso. Mesmo que a pessoa queira fazer dessa forma, muitos, no caso, academias, os dia a dia da administração da faculdade, da universidade, é tão complexo que não consegue, muitas vezes, arrumar um tempo para isso. Então, com isso, a melhor forma é trabalhar com que a sociedade civil comece a pressionar, comece a entender, comece a buscar para bater nas portas, e se eles não tiverem esse atendimento, simplesmente basta denunciar para que esse tipo de coisa receba a atenção necessária no processo. Então nós temos que ter um pouco de responsabilidade entre as partes, de tal maneira que não podemos ficar simplesmente conformados com a situação de que aquilo não é minha necessidade. Esse é o problema das faculdades, dos alunos que se virem, e não adianta ter essa visão. Se nós não tivermos regaçando a manga e não estiver fazendo essa exigência no processo, você no primeiro momento pode até ser chamado de chato, cri-cri, etc. Mas ao mesmo tempo você está criando uma demanda nesse mecanismo. Isso, todas as entidades de bairro, que seja associação de bairro comunitária, que seja movimento religioso, que seja nos sindicatos patronais ou sindicatos de trabalhadores no processo, vocês devem recorrer a esses organismos para pedir ajudas nisso, para que com isso seja contemplado não só com o atendimento da sua necessidade, mas que crie um mercado diferente de relação entre a academia e a produção e a comunidade no processo. Então, se a sociedade civil não tomar essa decisão e não fizer os pedidos perante a academia no processo, nada adianta esperar que a sociedade civil dê atenção, a academia dê atenção a vocês. Não adianta fazer isso. Na verdade, tem que forçar a barra, literalmente, com isso. Então, se nós não fizermos essa ação, esses alunos têm gerações e gerações perdidas, automaticamente não vai ter a produção
e são raros alunos no meio desse conflito que encontrem realmente disposto a trabalhar e esteja disposto a buscar soluções alternativas. Então, se nós não ajudarmos a eles e se nós não criarmos essa ferramenta e mecanismo, não tem como exigir do futuro dos jovens que eles tenham mais qualidade ou coisa parecida. Não vai ter. Então, para ter qualidade na vida, nós temos que ensiná-los no processo. Então, cada um de nós temos essa responsabilidade e por isso que a lei foi feita dessa forma e nós precisamos aprender a dominar isso. E não só isso, começar a exercer realmente o direito da democracia que foi colocado na nossa mão. Então não adianta ficar no choro só. Então foi dado toda uma estrutura com que a sociedade tivesse presente em todos os segmentos da saúde, educação, cultura, o que for, para formar os conselhos municipais no sentido de abrir esse diálogo do processo. Só que a grande maioria dessas pessoas não estão preparadas para isso. Então, o papel dessa organização seria no sentido de convocar, chamar o pessoal e buscar soluções em função disso. É lento a reação? Sim, é lento, mas somos obrigados a fazer isso. Se nós não fizermos isso agora, você não adianta esperar no próximo exercício que alguém vai fazer. Não vai fazer. Então, cada um de nós, dentro do nosso conhecimento, temos que trabalhar nessa linguagem para que a gente possa não só dar oportunidades aos alunos, às atividades do processo, mas também para gerar um novo conceito educacional no processo, com responsabilidade. Se não fizermos isso, não adianta. Então, desde o curso infantil até o curso superior, tem essa obrigação. No curso fundamental e médio, o governo fez até um decreto federal sobre isso, chamado Compromisso Todos pela Educação, de tal maneira que os alunos, os usuários do processo e a sociedade civil se faça presente e participe desse mecanismo. Se nós não fizermos dessa forma, não tem como aguardar o resultado de que alguém venha ajudá-los no processo. Então, cada uma na sua sociedade tem que ter essa aproximação, tem que fazer a cobrança e tem que estar participando juntamente com a sociedade civil local e fazer com que haja um respeito a todo esse procedimento. Então, a nossa recomendação é mobilize-se. A sociedade civil tem que mobilizar. Não sei se é uma pessoa física só, ou se é um grupo de pessoas, ou se é um grupo de empresas, não importa qual que seja o processo, mas temos que provocar esse mecanismo. Senão nós vamos ficar sempre na eternidade desse mecanismo. E passa anos e anos, e muitas pesquisas não são aplicadas, e a gente não tem nenhum conhecimento sobre isso. Então, o que nós estamos recomendando é que participe. E vamos lá, tá bom? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Sim, professor, tem uma, desculpa, uma pergunta aqui deixa eu ver, abrir aqui, do Genaro. Existe uma matéria que conduza o conteúdo de um curso de forma que ele seja adaptado à realidade local, produzindo Sim, benefício à comunidade? sim. Nas próprias escolas, desde o ensino fundamental, menciona que 20% da matéria a ser dado nos cursos tem que atender à demanda e às características socioeconômicas da sua realidade. É obrigatório. Tá? Então, tem esse. Professor, a pergunta só temos essa até então. Se o senhor quiser Tá? estender Vamos lá. mais comentário aí. Bom, o que nós estamos fazendo nesse sentido, através desse live aqui, em relação à parte educacional, que nós estamos abordando já uma série delas, mostrando a interação do terceiro setor com a academia, é justamente para mostrar para vocês que a academia não é um negócio convencional.
Não é uma padaria que vende ali, acabou, entregou e acabou. Não. Ele é formador de gente, é formador de um bairro, de uma nação. Então tem uma responsabilidade extremamente grande que não é simplesmente você dar aula só. Então o nível de consciência dos professores, o nível de consciência dos alunos também não está tendo esse tipo de respeito no processo. O que acontece hoje, o que a gente avalia hoje, é simplesmente um negócio comum qualquer. E a educação não é desse jeito. E a educação, no caso formal, de graduação, é muito mais complicado que isso. Eu lembro, uns anos atrás, uma conversa que a gente estava tendo com o coordenador do curso de uma universidade em Santa Catarina. O pessoal estava meio desesperado que o tempo de aula já é curto. São poucas horas que tem por dia no processo, meio período só. No mundo inteiro é de 6 horas a 8 horas aula por dia. Nós estamos com 2 horas e meia por dia. Né? Então, o que acontece? O que o coordenador do curso estava mencionando, de que além de ser poucas horas disponível no processo, é que grande parte dos alunos que vêm do segundo grau, você tem que perder um semestre inteiro para retomar as matérias, porque eles vieram tão ruim, que não conseguem acompanhar a graduação do processo. Então, 6 meses se perde nisso. Então, já é pouco horário e ainda fica repetindo mais 6 meses no processo, você imagina quantas horas a aula deu no final de cada exercício no processo. Então, é extremamente triste imaginar essa situação desse mecanismo. Então, temos que ter uma iniciativa de qualquer jeito nesse processo. Por outro lado, não só isso, o que acontece? A separação ou o hiato que existe entre a sociedade, nós estamos falando de sociedade de ambas as maneiras, sociedade governamental, sociedade empresarial, sociedade civil no processo. O afastamento deles com a academia faz com que a academia seja uma coisa excepcional, seja uma coisa extremamente elitizada no processo e não que seja no sentido de estar se universalizando a informação no processo. Por isso que chama universidade. É para universalizar a importância dos conhecimentos de ambos os lados, tanto do lado da academia como do lado da demanda do setor, se é governo, empresário, se é comunidade, o que for. Então, esse tipo de interação no processo, infelizmente, não acontece. E esse hiato que está provocando o processo traz a consequência uma péssima qualidade de ensino e a formação inadequada dos próprios pessoal nesse mecanismo. Então, há uma necessidade muito grande de fazer esse tipo de trabalho. Como fazer esse procedimento? Como fazer com que haja esse tipo de evocação? Se a sociedade civil não cobrar e não começar a exigir no processo, não é a faculdade que vai fazer isso por boa vontade. Nem o aluno vai fazer isso com boa vontade. O aluno quer ter simplesmente a coisa mais simples, mais fácil para fazer sua obrigação do TCC, para terminar e acabar e ficar livre do processo. Né? Então, se a gente não tiver essa interação, isso tem que ser feito através de movimentos legalizados. Não é para amanhã chegar uma fila de gente batendo na porta da universidade, faculdade por aí. Não é esse o objetivo. O objetivo existem os conselhos municipais. Então, o Conselho Municipal de Saúde, Educação, o que for, dentro da sua necessidade, é para vocês pedirem essa ajuda para a universidade, para a academia. Então, um Conselho Municipal, havendo esse tipo de atividade no processo, automaticamente começa a se tomar uma posição disso. Então, existe a necessidade de fazer esse tipo de ação para que haja uma atividade mais integrada e não simplesmente uma obrigação no processo. Então, cabe muito mais aos conselhos municipais de saúde, educação, assistência social, cultura, meio ambiente, o que for, para que eles possam fazer esse intercâmbio, essa ponte, porque eles fazem parte do conselho.
dentro do Conselho Municipal é chamado essas pessoas. Eu posso convocá-los, inclusive, às academias e outros segmentos do processo. Então, além daquele corpo mínimo que a lei estabeleceu na formação do Conselho Municipal, os conselheiros podem convidar as academias, professores, coordenadores do curso, para que haja essa interação nesse mecanismo. Havendo esse processo, é sabido que vai acabar tendo uma série de informação entre as partes, e sem querer vai estar fazendo a extensão comunitária como devia fazer. Então, se nós não tivermos essa visão, não adianta simplesmente achar ruim da academia ou coisa parecida. Então, nós temos que ter esse cuidado. O motivo da live é exatamente isso, motivá-los a vocês entenderem esse mecanismo, que existe essa ferramenta e existem outras ferramentas que podem ser utilizadas, e isso pode ajudar tanto no custo de vida da sua cidade, melhoria da qualidade do ensino e as outras atividades que isso pode propor uma ação contínua de melhoria. Então, se nós não começarmos a tomar essa decisão, não é o governo que vai fazer coisa parecida ou algum político que vai fazer. Várias tentativas que os políticos tentaram implementar em determinadas atividades, principalmente na área educacional, normalmente tem sido um fracasso muito grande por causa da conotação política do pessoal. Então tem que ter um trabalho técnico. Isso cabe à academia fazer isso, tá? Então esse é um Professor, ponto-chave. Vamos lá, tem pergunta, né? tem perguntas aqui. A Paula pergunta: o que é um projeto de extensão na faculdade? Tá. A extensão, como a própria palavra fala, é estender as ações das salas de aula da faculdade com a realidade local. Por isso chama extensão. Eu vou estender o meu conhecimento que está entre quatro paredes da faculdade e vou colocar isso na sociedade civil à disposição para que possa fazer esse tipo de atividade. E nesse conhecimento que vou passar, que vai me aparecer uma série de situações que podem ser base para o trabalho de conclusão de cursos dos alunos, assim como pode originar pesquisas mais avançadas, técnicas, científicas em função disso. Se a gente não fizer esse tipo de ação, não tem como um está virado as costas para o outro, não quer nem saber, eu quero ir embora, dormir, tirar certificado e acabou. Tá bem? Então, essa é a importância desse mecanismo, tá bom? Vamos lá. E é uma maneira também de conhecer a comunidade, o seu local, né? Sim, Com essas pesquisas de extensão ou o projeto, vai buscar também informações que às vezes nem sabemos, né? Na faculdade, de como é lá fora, né, professor? exatamente. E é aquele negócio, não adianta estar estudando teorias e teorias lá fora e a prática do dia a dia não está sendo feito no processo. Um caso bem interessante desse modelo é o caso daquele economista de Bangladesh que inventou o microcrédito, né? Ele estava na academia, como era professor de uma universidade, ele estava numa casta, que é chamada casta alta, então ele vivia num mundo extremamente empírico, bonzinho, muito maravilhoso para ele. E ele não conformava com o que ele estava vendo debaixo do nariz dele em Bangladesh, naquela miséria que estava acontecendo. E ele começa a tentar ajudar o pessoal, ele leva tombo, leva um monte de coisa, até que ele começa a entender que não era bem isso e que precisava de uma coisa muito mais simples, né? E que havia possibilidade disso. Isso ele inventou, nós estamos falando da década de 80, 80, final de 80, tá? Em 2000, em 2003, aliás, 2002, na verdade, isso virou obrigação, chamada Carta do Equador, onde os países que se assentaram com a ONU definiram o Equador a fazer isso como uma linha de crédito para poder fazer esse tipo de ação. E daí saiu o microcrédito orientado, que no Brasil, infelizmente, apesar de ter ser signatário desse acordo em 2003, isso é 20 anos que tem essa lei, no entanto, não se usa, não se aplica, não vai atrás disso, né? E a sociedade que sofre
Na falta desse processo, é simplesmente ignorado esse mecanismo. Então, esse é um ponto chave do processo, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta do Carlos Adelmo. No MEC tem algum departamento para se fazer a denúncia? Sim, a própria site de denúncia, dentro do MEC tem isso. E se você quiser, aquele negócio, manda pelo e-mail, bombardeia eles com e-mail mais do que o suficiente. Né? Se por acaso, se vocês mandarem isso e não tendo resposta desse mecanismo, aí você pode denunciar isso juntamente com a promotoria ou a defensoria pública e falar, olha, não está sendo atendido, e aí o promotor intima o pessoal a participar desse processo. Tá? Então, é relativamente simples, não é nada complicado. Dentro da promotoria tem a promotoria de educação, então basta procurar eles o processo, tá? Tem uma pergunta aqui do Genaro. Na universidade, quem é a pessoa, a função, o caso, que deve ser procurada para propor o que está sendo apresentado para dar início a essas ações? Tá, em primeiro lugar, o mais simples seria o coordenador do curso e depois a parte de pesquisa e extensão universitária, que tem um departamento para isso. Então, seria primeiro para o coordenador de curso, depois pode diretamente a negociar e sentar com a coordenação de pesquisa. Então, isso cabe a esse tipo de ação. É lógico que dependendo da estrutura de uma dessa faculdade ou da universidade no processo, tem mais, tem mais complexidade para chegar num ponto de decisão do que uma simples faculdade simples que dá para resolver no botequim que a gente fala, né? Na rua dá para resolver. Então, as universidades maiores têm toda uma estrutura, no entanto, obrigação é igual, tá? Só complementando o que o senhor falou aí, professor, e junto vem ao encontro da pergunta do Genaro aí, como eu tenho um pouco, participei algumas vezes, algumas IES aí, como professor e até coordenador de alguns cursos, se fala muito em estudo de caso, que é a maior, como é que é, chacota que tem, cara. Eu falei, se para isso aí, vamos buscar uma. Foi inconscientemente, mas eu pedi para alguns alunos, vamos fazer alguma coisa que lá fora você consiga aplicar, diferenciar alguma Sim. coisa. Foi quando nós fizemos aí algumas coisas em questão de finanças pessoais que não existia, agora começou a ter alguma coisa já de orientação financeira. Mas se chegar na qualquer faculdade hoje, qualquer não, desculpa, qualquer não, algumas ainda estão naquele, faz um estudo de caso. Isso aí, estudo de caso, é ver de uma empresa, colocar lá os números, os indicadores e papau, ganhei uma nota e não serviu para nada. Está lá numa caixa, desculpa, o senhor já falou isso aí, lá numa caixa, nas faculdades que ainda tem biblioteca, cheia de pó lá no canto, ninguém mais busca lá. Fica mufando, né? Isso mesmo. E o Deixa eu pior é ver o aqui, seguinte, o professor. trabalho do TCC dos alunos tem um rigor, tem um cerimonial, né? E o cara é submetido com um banco de exame em banca, não sei o quê. O cara tem que fazer defesa oral, tem que comprovar um monte de coisa e tal. E aí, quando o cara termina esse trabalho, o aluno, meus parabéns, você teve nota 7, 8 ou 10, um monte de coisa, e simplesmente joga na biblioteca. Joga na biblioteca. Jogado, estou falando. Por quê? Mal é cadastrado, e se alguém vem buscar o trabalho, não sei se tem isso não, tal, e simplesmente o acesso é praticamente quase que e não existe. Então, tanto quem fez o trabalho, assim como quem fez, quer fazer consulta, tem dificuldade de conversar com o pessoal, porque ela não tomou uma decisão é, mais técnica, mais humanitária, para poder mostrar como que você pode fazer isso. Então, esse é um dos pontos-chave que não pode deixar de passar no processo. Então, esse é um puro comércio de certificado, nada mais que isso. Então, a academia, como uma estrutura, como uma base de alicerce para melhorar a base econômica e cultural do município, infelizmente está sendo desrespeitado e não levando em consideração. E aí é nosso apelo para isso.
Então, temos que mobilizar, tá bom? Tem mais alguma coisa? Não, professor, acho que é só isso mesmo, professor. Vamos lá. Próximo O, assunto, o no próximo próximo é o semestre, dia né? 31, a próxima segunda-feira, né? É Sim, campos experimentais. isso. É mais uma etapa do processo, tá? Tudo linkado aos Então, assuntos anteriores aqui, né? isso. O que nós estamos fazendo nessa série é mostrando como é que funciona uma academia, uma universidade, que seja uma faculdade simples, como integrada, o que for, para ver qual é o mecanismo que pode ser utilizado para que haja melhor aproveitamento dessa massa, principalmente de jovens que está aí nesse mercado. Então, daí a importância de que haja um trabalho mais consistente, de tal maneira que a gente possa ajudar a estimular e realmente, como profissional, poder orientá-los no processo. Não simplesmente usá-lo como mão de obra barata, como no caso do estagiário, e num trabalho muito mais intenso de como é que eles vão ter tempo para pesquisar e trabalhar com isso. Então, são ações que têm que ser dedicado, documentado e buscar os resultados desse processo. E aí vocês vão ficar surpresos de qual é a função de uma academia dentro de uma sociedade, que hoje está exatamente o contrário. Então, há uma necessidade eminente para fazer esse tipo de ação e temos que aproveitar esse momento, tá bom? Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Não, professor, aqui não tem, acho que podemos encerrar, não Tá sei bom. o que manda, mas eu não tem mais nenhuma Então, pergunta. só agradecer ao pessoal pela paciência de estar nos ouvindo. Vocês têm uma série de dados dentro da página do Instagram e do Facebook, né? E o que tem de gravação já é bastante grande, mas ainda vamos continuar gravando mais e mais documentários de como se aplica o terceiro setor em diversos segmentos para entender a importância desse tipo de ação. Então, da minha parte, só tenho que agradecer a vocês. A você também, Vilimar. Já está em casa já, né? Pelo jeito, né? Estou em casa, vim quarta-feira já. Tá bom. Eu também cheguei essa madrugada de Manaus também. Então, Ah, de estamos Manaus aqui. Vamos lá. teve lá o evento, sábado, assistir lá, Sim, cara. tem. Tá bom, então. Boa Agora, noite a todos. amanhã estou indo para o Rio. Vamos lá. Bom, muito obrigado a todos. E vamos lá. Próxima semana tem mais, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite.